Posso gravar? Pode. Então, graças a Deus. Vou falar sobre medicina agora, sério aqui, porque Luiz não conseguiu vencer o desafio. 10 insights para te ajudar a reduzir a incidência de insuficiência renal no seu paciente grave, no seu paciente na UTI, no seu paciente na enfermaria, no seu paciente na emergência. Afinal de contas, provavelmente um dos maiores motivos de internação de pacientes, seja na UTI ou qualquer um desses ambientes, é algum grau de insuficiência renal. Quem aqui que está assistindo esse vídeo, que está assistindo esse canal, nunca manejou um paciente com insuficiência renal? Então, hoje o vídeo, o nosso artigo comentado vai falar sobre isso. Um artigo bem bacana, que foi publicado agora em 2025 e que traz aquela mandala que a gente tanto adora, né, Luizão? Luizão adora, que é fácil de editar. E a gente vai discutir cada tópico desses aqui e eu te garanto que tem muito insight legal nesse artigo, então fica até o final e já comenta e compartilha aí e se inscreva aí no nosso canal, beleza? Então bora pro artigo comentado da semana, Luizão. Então vamos lá, como eu disse, são 10, eu não quero também ficar uma hora aqui discutindo com você esse assunto, então eu vou passar de forma profunda, de forma prática, como você já sabe que a gente faz, esses artigos comentados aqui não são para a gente ficar falando de muita coisa, de estatística, é para trazer para a prática mesmo. E eu vou falar um por um aqui e dar minha opinião, a minha interpretação e também trazer, obviamente, o que o artigo nos contou. Primeiro deles, acesse o risco de insuficiência renal. Olha que coisa mais cotidiana, mas eu tô para te dizer que talvez, Luiz, seja um dos mais importantes. Afinal de contas, olha só, não tem tratamento de insuficiência renal. Insuficiência renal a gente maneja ou a gente evita. Ou seja, você coloca em diálise, maneja aquela insuficiência renal, ou você diagnostica rápido e tenta evitar que ela progrida. Dito isso, é muito importante que o primeiro ponto para você evitar uma insuficiência renal seja justamente a sua capacidade de diagnosticar ou de acessar esse risco. Recomendo fortemente que todo paciente que você admita dentro das suas unidades, você avalie, e eu não estou falando para pedir creatinina e ureia, mas eu estou falando para você avaliar se esse paciente tem algum risco de disfunção renal. Por exemplo, se ele é usuário crônico de alguma medicação, se ele é um hipertenso, se ele é um diabético. A idade é um fator bastante predominante, bastante preponderante. O motivo de ele estar sendo internado, tudo isso vai te fazer acender a chama, acender o alerta para poder diagnosticar precocemente uma disfunção renal e, consequentemente, evitar que essa disfunção renal progrida. Os próximos dois, eles são bem interessantes, que eles são algo de novidade, tá bom? Mas depois vai ter algumas dicas muito práticas aqui, alguns insights muito práticos que eu acho que vão te ajudar muito na beira do leito. Em especial, para poder já deixar marcado para você, o sexto e o sétimo item, para mim, são os dois mais importantes de tudo que a gente vai falar. Então vamos lá, segundo item. Use e avalie, se possível, biomarcadores de estresse. Veja bem, pessoal, eu sei que a gente fala muito sobre medicina brasileira de verdade, e eu sei que, na verdade, no dia a dia, a gente não tem, infelizmente, acesso a marcadores de estresse renal. O que seriam marcadores de estresse renal? Seriam aqueles marcadores que te dão a possibilidade de antecipar uma injúria. O nefro, o seu túbulo, ele ainda não sofreu agressão. Ele basicamente está sinalizando que está havendo um estresse ao seu rim, ao seu néfron. Basicamente, o que a gente tem na prática hoje são dois marcadores, o IGF-B7 e o TIMP-2. Ou seja, são dois marcadores que não é muito da nossa prática, infelizmente. Quando a gente vai para a literatura, o próprio artigo traz isso para mostrar que a evidência dele é forte para a gente utilizar no nosso dia a dia. Isso ainda não acontece. Ainda tem uma sensibilidade, uma especificidade não tão alta, mas é muito interessante a parte do artigo que fala exatamente com relação a, dependendo do seu cenário, eles são muito úteis. Ou seja, se você está diante de um paciente com choque cardiogênico, um pós-operatório de cirurgia de grande porte, esses marcadores de estresse, eles podem te ajudar de forma bastante intensa ali a manejar, a tentar controlar, porque você vai se alertar
que está havendo aí um estresse renal e esse estresse renal vai se tornar uma injúria se você não fizer nada para evitar, ok? Mas como eu disse, infelizmente a gente não tem isso na prática e eu gosto muito de voltar no primeiro tópico, que é: se você não tem esses marcadores, você tem ainda que ser mais médico, mais clinicão, mais do beiro do leito e entender os riscos que estão acerca do seu paciente. Isso vai te ajudar a manejar o seu paciente, mesmo se você não tiver marcadores tão avançados como esse que eu acabei de citar. Terceiro tópico: uso de biomarcador de injúria, de lesão propriamente dito. O que a gente tem bem validado é o N-Gal, é um marcador que na minha época de residência eu já estava usando. Eu não tenho acesso a ele aqui no meu hospital, mas usei bastante e ele realmente é um marcador interessante quando a gente fala sobre lesão renal, dano renal, propriamente dito, e é um marcador bem útil. Qual que é o problema? O problema é o que eu falei no começo. Insuficiência renal não tem muito tratamento direto, ok? Tem o suporte, tem o manejo. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma injúria, um dano renal, com N-Gal positivo, né, apresentando lacejo urinário ou sérico, eu já tenho uma janela pequena de manejo de tratamento. Então, a única questão do N-Gal mas essa é uma questão importante quando a gente olha para um marcador de injúria. Ele vai confirmar quase que algo que você já está sabendo. Pode ser muito útil para te ajudar a tomar a decisão, por exemplo, de dialisar esse paciente, porque você meio que confirma, entre aspas, você confirma, você tem uma validação que já teve uma injúria renal, e aí dentro de um contexto clínico isso pode validar ainda mais o início da diálise. E, inclusive, este é um dos tópicos, a hora de iniciar a diálise, mas fica até o final que eu já vou contar. O quarto tópico que ele traz pra gente é justamente aplicar aí manobras de prevenção para paciente de alto risco. E aqui é legal, porque aqui é algo bastante prático, tá? E ele mostra vários trabalhos comparando quando você faz um bundle, um pacote de medidas de proteção para o rim, de cuidado para o rim. Esse negócio de proteção para o rim às vezes é meio confuso, as pessoas confundem com algumas outras coisas, mas de cuidado com o rim. Um pacote orientado lá pela KDIGO, que é a sociedade que governa bastante a nefrologia mundial, vamos chamar dessa forma, é o órgão da nefrologia mais impactante e mais relevante mundial, responsável pelos guidelines e tudo mais, quando você não utiliza esse pacote de medidas. E basicamente, esse pacote de medidas, ele tem um foco hemodinâmico. É controlar níveis pressóricos, entendendo inclusive quais são os níveis pressóricos que os pacientes tinham antes. Isso é muito relevante, tá? Um paciente que era hipertenso previamente, de repente ele está normotenso diante de uma injúria, de uma condição pós-operatória, uma condição de choque, por exemplo. Esse paciente ele tende a ter uma incidência maior de disfunção renal se você, por exemplo, falei por exemplo várias vezes, né, Luizão? Se você, por exemplo, de novo, não subir essa pressão, não deixar essa pressão no nível habitual dele. A gente tem evidência de literatura para isso. Outra coisa que ele fala, então, pensar muito na questão pressórica e hemodinâmica, também pensar na perfusão renal, e aí a pressão arterial conta, mas também a pressão venosa conta, a congestão renal conta, e consequentemente esse gap, essa diferença, esse delta de pressão PAM menos PVC, isso dá uma perfusão renal, isso dá no fim do dia o que gera perfusão renal, então esse fluxo renal é muito importante. Então não só observar se o paciente está normotenso, mas também observar se o paciente não está hipervolêmico, e às vezes você pode aumentar essa diferença de pressão, essa janela de pressão, essa pressão de perfusão renal, isso pode te ajudar. E também, obviamente, observar sinais de choque no que condiz débito cardíaco. Ele recomenda, inclusive, que se a gente tiver como monitorar esse débito cardíaco e garantir que esse débito cardíaco esteja sendo entregue da melhor maneira, a gente sabe, tem evidências de que esse paciente sofre menos com disfunção renal. E aí, pessoal, eu falo que, veja, eu volto para o primeiro tópico, que para mim é um dos mais importantes, que é se você quer acessar o risco desse paciente, certamente você já vai estar diante de um quadro, que você vai se preocupar com a pressão, com o choque, com a hemodinâmica. É só saber como fazer. E saber como fazer isso tem muito a ver com saber manejar a hemodinâmica, saber manejar o fluido, saber manejar
vários aspectos do paciente com disfunção renal. E por isso, nesse momento, eu faço uma pequena pausa para te convidar a conhecer a nossa formação em paciente grave MD+, e lá a gente vai te ensinar a manejar volume, manejar hemodinâmica, tudo o que você precisa saber para poder atender um paciente grave com segurança, com toda a nossa didática, com toda a nossa intensidade de ensino que a MD Ensino já tem e você já conhece. Então, o Luiz vai deixar aqui um link aqui na descrição e eu te convido a conhecer, clicar, fazer a aplicação lá para a gente entrar em contato com você e te explicar ainda mais, ok? Dito isso, vamos para o quinto tópico, que é um tópico bastante óbvio até, na verdade, que é evitar usar drogas nefrotóxicas. Só que aqui eu não quero alongar falando do que ele, chovendo no molhado. Porque é óbvio que se você tiver com um paciente, diante de um paciente com droga nefrotóxica, com uso de droga nefrotóxica, droga nefrotóxica, é óbvio que você vai retirar essas drogas. Só que tem uma coisa que eu acho importante destacar, eu vejo todo dia na minha UTI, principalmente em pacientes que chegaram muito agudamente ao PS, com choque, bem como pacientes que chegaram no pós-operatório, que é a gente ter o paciente que era usuário de droga nefrotóxica. Principal exemplo, mais claro, paciente usuário de AINES, por exemplo. Então esse paciente vem com a gente, vem no pós-operatório, num contexto de choque agudo, de choque que chegou no PS agora, e esse doente era um usuário crônico de alguma droga, metotrexate, alguma droga nefrotóxica, e a gente às vezes até, na maioria das vezes, suspende essa droga, mas não entende que esta droga, dentro daquele contexto já prévio, também traz prejuízo para o paciente. Então, faço um link com o inicial. Este doente tem que estar muito alinhado, você tem que estar muito preocupado, porque ele é um paciente de risco. E você deve não só suspender, mas se preocupar ali em ser bastante criterioso no manejo desse paciente para evitar que essa nefrotoxicidade da droga gere de fato uma lesão renal. Vamos para o sexto, que é acessar o status volêmico do paciente. Tá? A gente sabe, e aqui é uma coisa de ajuste fino, porque a gente sabe que paciente com disfunção renal ou risco de disfunção renal, se ele estiver hipovolêmico, ele tem um risco aumentado de progredir com essa disfunção renal, bem como se ele estiver hipervolêmico. A gente acabou de falar lá sobre o delta de pressão venosa, eu expliquei isso para vocês ali há alguns minutos atrás, mas aqui é importante reforçar que ambos são muito ruins para esse rim, seja por congestão ou seja por hipoperfusão. Um paciente hipovolêmico ou hipervolêmico tem uma incidência aumentada de disfunção renal. Então você precisa ser muito criterioso no manejo dessa volemia, principalmente se esse paciente tiver risco. Outro ponto importante, tá? Qual fluido você vai usar? Muito claro na literatura que devemos evitar coloide. Outra coisa importante, fazer soluções mais balanceadas, evitar aí soro fisiológico, principalmente se eu for utilizar uma infusão, se eu for fazer uma infusão de grande volume de fluido, que é algo que a gente não faz tanto hoje em dia, mas se caso isso for acontecer, você deveria se preocupar muito mais em fazer soluções balanceadas, com até mesmo o Ringer lactato, por exemplo, ok? Então tome muito cuidado com o soro fisiológico e não faça soluções colóides sintéticos para poder controlar o fluido, controlar a hemodinâmica, porque essas soluções aumentam a incidência de insuficiência renal. Sétimo da mandalinha aqui, o Luizão vai botar, e talvez o mais legal e prático para mim, de tudo que a gente conversou, que é justamente o teste de furosemida por estresse. O Luiz vai até deixar, vou até pedir para ele colocar aqui no vídeo, em algum lugar, bonitinho como que a gente faz vou até chegar pro lado aqui, ó, para você colocar, Luizão, pá. Bonitinho como que faz o teste, justamente para não prolongar explicando isso. Porque o que eu quero explicar e destacar é que no paciente que está oligoanúrico, uma boa forma de decidir se esse paciente vai ou não recuperar o rim, né? Eu digo vai ou não recuperar o rim de maneira aguda, ali, em curto prazo, para te ajudar a, num contexto clínico, inclusive, definir se esse paciente tem que ir para diálise, é fazer um teste de estresse de furosemida. E esse teste de estresse de furosemida tem uma excelente sensibilidade e especificidade para te indicar, olha, esse rim não vai recuperar no curto prazo,
talvez você vá precisar realmente de indicar diálise, esse rim realmente já sofreu uma injúria. Bem como, se esse teste ele responde, significa dizer que esse paciente tende a ter uma melhora, tende a estar numa progressão de melhora, e você talvez possa controlar, esperar um pouco mais para tomar a decisão de diálise. É claro, sempre tem que levar o contexto clínico em consideração. Outros dados, hipercalemia, acidose, são tão fundamentais quanto. Você pode ter pacientes com disfunção renal, com injúria renal, que ainda tem um bom débito urinário. Isso não é algo raro, inclusive, de acontecer, então tome muito cuidado. Mas, em situações de oligúria, de anúria principalmente, contexto clínico com outra, que indica que já te encaminha para um mecanismo de hemodiálise, né, para uma indicação de hemodiálise, fazer o teste de transfurosemida pode ser bastante útil para te falar que num curto prazo, no curtíssimo prazo, esse rim não vai recuperar, ok? Então esse é talvez o mais prático de todos aqui da Mandala, mas ainda tem coisas interessantes a se falar aqui e eu vou falar elas de maneira mais rápida agora. Primeiro, qual a hora certa de escolher diálise? Muito difícil. Discutimos isso o dia inteiro, um monte de trabalhos que não conseguem ser comparados porque tem populações diferentes. Na minha opinião, bem verdade, bem aqui, jeitão MD Ensino, jeitão Medicina Brasileira de Verdade, o melhor jeito de definir isso é a individualização e avaliação clínica ainda. Não temos nenhuma bala de prata que vai indicar o melhor timing da diálise, tá bom? Ainda mais considerando diálise intermitente. Se a diálise contínua, talvez a gente possa até ser mais agressivo, ser um pouco mais precoce, mas a diálise intermitente, que tem muita variação hemodinâmica e tudo mais, ainda tem que ser mais preciso. A gente ainda não achou esse alvo, essa bala de prata para dizer assim, faça agora, porque é o melhor momento. Então, por enquanto, individualize, converse com o seu nefro, com a sua equipe de nefro, converse com o seu staff, converse com o seu intensivista, vamos discutir, avalie seu paciente no contexto clínico dele, o seu ambiente, e aí você decide a melhor hora para começar a diálise. Outra coisa importante, tá? Teste furosemida pode te ajudar muito, a gente falou no tópico anterior. Depois, considerar o uso de citrato, isso é muito principalmente quando a gente está falando de diálise contínua. O autor do artigo fala que você deve usar o citrato para praticamente todo mundo, ok? Então, não vou entrar, muito técnico, muito do nefro isso aqui. E por fim, e não menos importante, mas o último, o fato de você fazer um screening naqueles pacientes que estiveram com injúria renal para avaliar se esses pacientes vão perpetuar com uma disfunção renal crônica e esse paciente ter um acompanhamento ambulatorial pós-internação. Como eu disse, os melhores vão até o 7º aqui, mas eu achei importante finalizar essa mandala e contar tudo para vocês. Eu gostaria de convidar vocês mais uma vez a compartilhar esse vídeo, curtir esse canal, curtir esse vídeo, deixar seus comentários, suas dúvidas que ficaram e até mesmo sugerirem, que você sugira um artigo, um tópico, porque a gente está à disposição. O Luiz também vai deixar o link da nossa biblioteca MD, onde você vai encontrar esse artigo, ok? Então eu te espero te encontrar na nossa formação MD Plus, ou em alguns dos nossos cursos, ou em outros vídeos desse canal. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. O Luiz vai deixar um desafio pra vocês aí. Tá doido, você encontrar youtuber mais bonito que eu falando de medicina, bota aqui nos comentários. Pode botar. Eu te mostro aqui agora. Não, youtuber de medicina mais bonito que eu? Não, bota. Eu quero que a galera que estiver vendo esse vídeo. Eu faço questão de te mostrar. Pode colocar o link do coisa aqui. Vou divulgar esse cara. Quem? Quem que é esse aí? Não, vou nem falar quem faz. Vou nem falar pra não queimar aqui. Eu desafio um youtuber falando de medicina. Youtuber que eu sou youtuber, né? Mas assim, um canal. Eu sou youtuber, né? Eu sou youtuber, tá. Uma parte de mim é youtuber. Eu desafio um mais bonito que eu falando de medicina. Coloca aí nos comentários.